Então, vamos lá. Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para a gente oficializar aqui, eu vou mostrar esse slide aqui e fazer uma apresentação para você, tá? Tá bom. Eu sou o professor Orlando, eu sou o professor do curso de TI, tá? E nós estamos fazendo o curso de redes. A aula de hoje, o conteúdo é esse que está descrito aqui. É sobre categoria de redes, tipos de redes e topologia. Mas eu vou sair um pouco desse slide aqui, tá? Então, eu vou sair um pouquinho dele aqui e vou apresentar Uhum. um outro, que é o que eu estou trabalhando na aula com os alunos, tá? Tá bom. O outro slide, vou pegar aqui, na aula anterior, está mais completo. Isso. Acho. Então, eu vou mudar aqui numa telinha para você e mostrar um outro slide, ó. Tá. Então, essa parte que eu estou te mostrando agora é do nosso curso de TI, tá? O nosso curso de Uhum. TI, ele visa a gente conhecer e estudar o computador, né? Como que ele funciona, para a gente entender a parte de manutenção do computador, consertar o computador. Para isso, a gente vai estudar, né, como é que ele foi criado, quais são os nomes das peças do computador, qual a função dela, né, da peça no computador como um todo, os conceitos de memória, vamos falar um pouco de programas, tá bom? Esse curso da manutenção do computador, no caso, Camila, ele é a parte de hardware que eu vou estar chamando. Então, a gente vai sempre chamar o curso de hardware como sendo o curso que vai permitir a gente conhecer o computador e fazer a manutenção dele, tá? Nesse exato momento, na aula de hoje, o nosso curso, na verdade, é o de redes, tá? Por quê? Porque eu estou começando agora, são as primeiras aulas, e o nosso curso de TI, ele tem as duas partes, né? A parte de hardware e a parte de redes. Você, como outros alunos, estão chegando agora para começar comigo a parte de redes, tá? No curso de redes, são 40 horas que eu vou trabalhar com vocês, tá? Sendo que nós estamos bem no começo do curso. Na verdade, eu estou considerando que hoje é a nossa segunda aula, terceira aula de conteúdo. Como a turma está sendo formada, eu estou passando o conteúdo de forma bem pausada. Então, mesmo que você esteja entrando hoje, não tem problema, dá para a gente ver tudo o que foi trabalhado aí nas aulas anteriores, tá? Que são duas aulas. O que é o curso de redes, Camila? O curso de redes, ele permite a gente entender como que as redes funcionam, tá? Como que a gente pode criar uma rede, como que a gente pode configurar uma rede. No caso, eu estou falando mesmo, inclusive, dessas redes que a gente usa em casa, que seria a parte da internet, que é a parte do Wi-Fi, tá? Como o nosso curso ele é de TI, ou seja, ele é um curso que prepara a gente para atuar na área de tecnologia de informática, no sentido de fazer manutenção e suporte, então a gente precisa conhecer sobre a tecnologia de redes, tá? Então aqui eu vou falar sobre o nome dos equipamentos que a gente costuma utilizar em redes, tipo como o switch, roteador. Nesse módulo aqui eu vou falar de servidores, né? Como que eles são, qual é o papel deles na rede, o que que a gente precisa conhecer para trabalhar com os servidores. E também tem a parte de programas, que a gente vai trabalhar na parte de redes, tá? Acima de tudo, os programas servidores, tá? E aqui na parte de redes eu deixei grifada a parte de protocolo TCP/IP, que boa parte do nosso curso é baseado nesse protocolo, tá? Então, eu vou ter aqui esse slide para você, só para você entender um pouco do curso de redes, tá? Uhum. Esse material aqui que eu estou até te mostrando foi o material que eu usei na aula anterior, onde eu Tá. Professor, passei. só tira uma dúvida. Você vai colocar essa aula depois como vídeo? Eu vou colocar assim, como Ah, você né, foi colocado bem ontem praticamente, então você não viu e não tem
as mensagens que eu mandei para os alunos e os links dos vídeos. Então, todas as aulas que eu fiz, eu gravei. Aí eu vou, depois que acabar a nossa aula, tá? Eu vou colocar o link da aula da semana passada e da semana retrasada, né? E a de hoje a gente já está gravando, depois eu vou colocar, os alunos vão ver o que a gente está falando e vendo aqui, aí eles vão estar conseguindo acompanhar o curso, tá? Então, hoje é só essa parte é só uma explicação agora para você, mas eu vou passar o link da aula, aí você vai poder ver direitinho. E essas aulas também, elas têm em torno de 45, quase uma hora de duração. No curso de TI, eu tinha comentado isso, inclusive, na semana passada. Tem aulas, tá? Tem aulas que o conteúdo, ele requer que para completar, eu avance um pouco mais de uma hora. Aí o Zoom aqui, ele me bloqueia, ele derruba a gente, aí eu tenho que voltar novamente. Mas quando eu for fazer isso, eu aviso vocês 10 minutos antes, aí eu gravo a aula. É os 10 minutos que a gente tem para tomar uma água, tomar um café. Aí a gente volta para a aula, a gente fica mais uns 20 minutos, geralmente, tá bom? Tá bom. Gostaria que você também entendesse que a nossa turma agora é um processo de transição, porque a gente está num novo módulo, que é o módulo de redes. Então, você talvez esteja achando estranho não ter ninguém na turma agora e tal, é porque realmente eles faltaram hoje. Se você assistir a aula lá na semana passada, você vai perceber que eu fico interagindo com os alunos, e lá está o Matheus, o Gustavo e outros alunos da turma. E essa turma também, quando eu estava no módulo de hardware, tá? Quando eu estava no módulo de hardware, a turma estava com 14 alunos, quase 15 alunos. Esse módulo é qual? Esse módulo agora é o de redes. Assim que eu Rede. acabar o módulo de redes, aí Hum. automaticamente eu vou iniciar o hardware. Aí você vai continuar comigo, tendo aula de hardware, e aí vão entrar novos alunos também, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, ok. Tá bom. Professor, às vezes eu falo um pouco calada, é Ah, porque eu tô tá. me trocando para ir trabalhar, tá? Mas pode falar que eu tô ouvindo Ah, tudo. tá. E Tá vendo legal. também. Tá, joia. Aí eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou então sair dessa parte aqui, e aí eu vou voltar, e aqui foi uma explicação. Agora eu vou voltar e vou trabalhar com você exatamente eh, os slides que eu tenho trabalhado com os alunos desde o começo do nosso curso, tá bom? Então, esse que eu vou estou te apresentando agora, ó, é a primeira da primeira aula. Eu vou fazer uma Tá. passagem rápida, né, para você estar acompanhando. Caso você queira perguntar algo, você pode me interromper, aí eu paro de falar. Senão, eu vou passando aqui para você, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Então, o nosso curso é de redes de computadores, né? Para a gente fazer o trabalho de redes de computadores, a gente precisa, logo de cara, entender e se questionar é, o que é uma rede de computador, né? Para que ela serve? Qual é o papel das redes, tá? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui. Qual é o papel das redes de computadores? Para que ela serve, né? Então, a gente precisa se perguntar o que fazemos em umas redes de computadores, ou o que elas fazem na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na escola, nas nossas vidas de forma informal, né, na nossa casa, nos nossos passeios. Na realidade, as redes de computadores, elas estão presentes a todo momento no nosso dia, tá? Nesse exato momento, na nossa aula aqui, só é possível a gente ter uma aula online devido à tecnologia das redes de computadores, tá? Então, antes da gente, né, começar a falar de tudo isso, a ideia de entender redes de computadores é fundamental para nós. E aí, no caso, como é que eu explico isso para alguém, né? Como é que eu conceituo para alguém o que é uma rede? Nesse ponto, é bem simples. A gente pode falar para as pessoas que quando você tem um computador ligado a outro, conectado a outro, e ele consegue trocar informação, essa situação ela é uma rede. Então, uma rede de computadores, ela não é quando a gente tem 100 computadores ligados ou quando eu tenho 20 computadores ligados. Basta eu ter dois computadores ligados um ao outro, e aqui, quando eu falo ligados um ao outro,
pode ser por meio de cabo, meio físico, pode ser por meio do Wi-Fi, que seria a rede sem fio. O importante é que eles consigam se enxergar, né, e trocar informação. Então, quando a gente tem essa situação, na prática, tecnicamente falando, a gente tem uma rede, né. Podemos colocar vários computadores em rede, tá. Existe sim um limite, existe um limite, mas esse limite ele é um número muito alto, né. E hoje em dia, a gente tem algumas coisas muito absurdas, se a gente for imaginar. Por exemplo, a internet, ela é uma rede. A internet é uma rede de computadores. Se a gente for perguntar agora quantas pessoas estão na internet, ou quantos computadores estão conectados à internet, ou quantos computadores e dispositivos estão conectados na internet, nós estamos falando de milhões e de milhões e de milhões. Nesse exato momento, são milhões de pessoas conectadas na internet, acessando as redes sociais, acessando notícia, trabalhando, estudando ou vendendo, usando o Waze, usando ferramentas como o Zoom, todo esse tipo de tecnologia faz parte da rede. Então, entender a rede é isso. Agora, o que que a gente faz com a rede, né, é a troca de informação, é o acesso à informação. E as redes também, elas permitem a comunicação. As redes elas revolucionaram a forma como o homem se comunica, como o homem consegue, se comunicar com outra pessoa, seja ela próxima ou não. As redes de computadores elas revolucionaram todo esse processo. Nós iniciamos isso em termos de comunicação com sinais, com códigos, depois com telefones e atualmente o nosso sistema de comunicação praticamente do mundo todo está baseado em redes de computadores, né. Então Uhum. são tecnologias que a gente utiliza, né. Ótimo. Então, pra a gente entender uma rede, para a gente enxergar uma rede, basta a gente ver os computadores ligados, não importa como eles estão ligados, se são 2, se são 20 ou se são 1000. Não importa se eles utilizam meio físico, cabo, ou se utilizam sinais Wi-Fi. A esse ambiente que a gente, né, estiver em contato com ele, ele na verdade é rede. Então existem vários tipos de rede, existem vários modelos de redes. Algumas redes são, mais sofisticadas do que outras, algumas redes são mais seguras do que outras. Então esse é o termo que a gente vai utilizar nesse caso como tecnologia. Então assim, o objetivo da rede é trocar, mensagens, né, trocar, dados entre usuários, entre as pessoas. O objetivo das redes também é compartilhar dados. Por exemplo, eu tenho aqui uma música e eu gostaria de passar essa música para você e para os outros alunos. Então eu mando, esse arquivo para vocês. Hoje em dia existem várias formas de eu mandar esse arquivo para vocês. Posso mandar no meio mais antigo, né, tradicional, que é via e-mail, mas hoje em dia eu posso mandar uma música via WhatsApp, ou posso utilizar outras tecnologias para mandar, uma música ou uma foto, ou um vídeo. Essa ideia de mandar dados ou de acessar dados, tecnicamente falando em redes, é o que nós chamamos de compartilhamento, tá. Então, por exemplo, por enquanto a gente está tendo aula online, mas quando for na escola, presencial, vocês vão estar usando computadores que eu vou compartilhar arquivos com vocês lá. Vocês em outro computador vão acessar arquivos. Esse tipo de situação é o que nós vamos aprender no curso, né. Como é que eu faço isso, professor? Como é Uhum. que aqui na minha casa eu faço com que o computador que está lá no outro quarto ele acessa informações do meu computador. É isso que nós vamos aprender. E nós vamos aprender isso não para fazer em casa, nós vamos fazer isso também para aprender em casa, para fazer em casa, mas para fazer isso em termos profissionais, aonde eu estiver, numa empresa, numa escola. Então existe uma técnica para isso e é isso que a gente vai estar estudando, né. Outro ponto importante das redes, que a gente não consegue perceber no primeiro momento, é que quando você tem computadores ligados um ao outro, né, interligados, você consegue, compartilhar, né, permitir que a pessoa utilize o hardware, né, a parte física sua. Por exemplo, eu tenho aqui um computador, no meu quarto eu tenho uma impressora aqui do lado. Se lá na sala ou lá no outro quarto eu tiver um notebook e não tenho impressora,
Se eu configurar eles em rede, eu consigo fazer com que as outras pessoas utilizem essa impressora. Então, esse recurso é muito comum nas empresas, né, nos hospitais, nas escolas, em todos os lugares. Por quê? Não é porque eu tenho 10 computadores na empresa que eu tenho que ter 10 impressoras. Eu tenho 10 computadores, posso ter uma, duas impressoras e todo mundo vai imprimir na impressora. Eu estou falando impressora porque é algo mais visível, né, mais comum para a gente. Mas na prática, em termos de rede, nós compartilhamos processador, compartilhamos recursos de memória, compartilhamos hardwares de controle de segurança. Então, existe uma série de elementos que a gente pode fazer para controlar e para compartilhar a parte de redes, tá? Então, assim, as redes hoje em dia, né, em 2020, elas estão realmente bem avançadas, né? Elas seguem vários padrões conectados entre si, porque não existe um único padrão de rede. Ao longo da nossa história, e é o que eu estou discutindo com os alunos de sala de aula, eu falei para eles quando é que foi criado as redes. As redes foram criadas lá nos anos 60. E de lá para cá, assim, muitas evoluções foram acontecendo, tá bom? Ok? Então, existe um começo, existe quando tudo isso iniciou, e é a partir daí que a gente começa a estudar para a gente ter um parâmetro. Eric, bom dia, tudo bem? Bom dia. Beleza, vamos lá, Eric. Eric, eu estou aqui na nossa aula, passando algumas informações para a Camila, que ela está chegando aqui hoje na nossa primeira aula, e aí eu estou situando para ela o que nós falamos um pouquinho na nossa aula aí. Então, Camila, temos mais um aluno aqui na nossa aula. Camila, então é assim, ó, existe um começo, ou seja, teve um momento em que as redes começaram. Eu passei para os alunos que isso começou nos anos 60 e nos anos 70. Aqui é importante eu destacar para vocês que eu marquei aqui 40/50. Esse Uhum. 40/50, pessoal, é 1940, 1950. Eu marquei aqui que é para deixar claro que a informática ela não começou em 60 e 70. A informática ela começou bem antes, sabe? Ela começou com uma a história é um pouco longa, inclusive, tem muito a ver com desenvolvimento mecânico, tem muito a ver com o estudo da matemática, tá bom? E muito a ver com o estudo da eletrônica, o avanço da eletrônica. Então, eu coloquei esse 40/50 para lembrar vocês que nos anos 50 a gente já tinha computador. Tá? Nos anos 50, os computadores já estavam sendo colocados para realizar processos de processamento, armazenamento de dados. Mas era um começo ainda, tá bom, gente? Esse computador dos anos 50, eu trabalho com vocês no curso de hardware. No curso de hardware eu mostro ele, eu coloco detalhes, a gente fala um pouco dele. Mas para vocês terem uma ideia, os computadores dos anos 50, eles ocupavam um andar inteiro de um prédio, tá? Ou seja, eles ocupavam 4, 5 salas de um prédio. E ele quase não usava programa ainda, tá? Era uma coisa totalmente elétrica e eletrônica. A partir dos anos 60 e dos anos 70, os computadores eles já são eletrônicos e utilizam softwares, programas. E nesse período, o computador ele ainda é muito caro, mas ele já é bem rápido. Então, o homem, nesse período, a indústria, ela precisava compartilhar os dados, né? Ou seja, fazer com que os dados fossem de uma máquina para outra de forma mais prática, de forma mais rápida. Então, nesse período, surge a necessidade do homem criar soluções, tecnologias para interligar os computadores. Então, é daí que surge as primeiras redes de computadores, tá bom, gente? Existem empresas que participaram desse processo, existem datas exatas e nome de equipamentos, tá? Como o nosso objetivo aqui é uma referência, então não entre em detalhes sobre esse ponto, senão fica muita teoria, e aí eu só dou as referências para vocês, para caso vocês tenham curiosidade, queiram ir mais adiante, é possível hoje em dia a gente desfrutar desse tipo de conhecimento, tá bom? Mas aqui eu destaco para vocês que eram máquinas que eram ligadas a um computador central. Então, nesse período aqui, os computadores, eles eram assim, você tinha um computador grande, um computador
que a gente chamava de mainframe, tá bom? Um computador que a operação dele era muito técnica, uma máquina muito cara, tá? E essa máquina, ela era ligada numa chave de comutação, e aí, a partir daí, era ligado em outros terminais, como eu estou mostrando para vocês agora, tá vendo? Então, o que nós tínhamos nesse período eram terminais conectados a um computador central. É igual hoje, professor? Não, não é igual hoje, tá, gente? Porque esses terminais aqui, ó, se vocês observarem, eles eram o que nós chamamos de terminais burros, ou seja, eles não tinham processamento, eles eram apenas um terminal, ele não tinha capacidade de independência de processar ou armazenar dados, tá bom? Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia, o que nós ligamos aos servidores computadores. Então, é computador ligado com computador, tá? Então, é diferente. Então, nos anos 60 e nos anos 70, as redes era uma tecnologia que, na verdade, era um computador central, em que ele tinha, né, meios físicos de conectar a vários terminais. E aí as pessoas, os funcionários, usavam esses terminais para acessar os dados do servidor, para armazenar dados no servidor, tá bom? Essas máquinas, como eu falei para vocês, elas têm nome, têm referência, tá bom? Gente, ó, característica então da rede dessa época era terminais burro, tá? O processamento ele era sempre sequencial, basicamente. O custo era muito alto de tudo isso, tá bom? E o custo de estrutura e suporte também. Então, assim, é algo que funcionou para aquela época. Hoje em dia, nós até temos computadores centrais, mas eles têm um outro arranjo, tá bom? Pessoal, no nosso curso de redes, a gente precisa conhecer e entender um pouco de tecnologia, tá? E padrão de como elas funcionam. Então, não dá para a gente simplesmente eu ligar aqui o computador e eu mostrar para vocês como é que eu configuro o meu notebook em rede. Isso eu posso até fazer agora, mas eu vou falar de palavras que vocês não vão estar entendendo por ser do ambiente de redes. Então, por isso a gente faz alguns estudos antes. A primeira coisa que eu apresento para vocês, então, são as categorias de redes. Existem várias categorias de redes. Na aula passada, eu falei de forma um pouco breve, que existe a categoria LAN. A LAN, gente, é a mais utilizada. A LAN é a rede local, ou seja, na escola tem uma rede local, aqui na minha casa eu tenho uma rede local, em todo o supermercado tem uma rede local, em toda loja geralmente tem uma rede local, tá? Hoje em dia, qualquer residência hoje, a gente pode colocar uma rede local. Basta eu colocar um roteador, colocar 2 computadores e pronto, eu tenho uma rede local. Reparem bem, ó, uma rede local, ela não é determinado pela quantidade de computadores. Uma rede local, ela é determinada pela área, tá bom, gente? Pela área. Ou seja, é a área de alcance daquela rede. Então, se você pegar, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês bem interessante. Se eu pegar o aeroporto aqui de São Paulo, o aeroporto de São Paulo, pessoal, fisicamente, né, geograficamente, ele é grande. Ele ocupa ali 3, 4, 5 quarteirões. E ali tem uma rede de computadores, vários sistemas estão funcionando. Essa rede do aeroporto, a gente vai chamar ela de LAN. É a LAN do aeroporto. Só entra nessa rede quem trabalha no aeroporto, empresas que estão autorizadas a entrar na rede, tá bom? Agora vamos pegar um dentista, vamos pegar um advogado no escritório dele de uma sala pequena, 2 salinhas pequenas. Eles têm 2 computadores. Essa sala do dentista ou essa sala do advogado, pessoal, apesar de ter 2 computadores só e ser em 2 salinhas, ela, tecnicamente falando, é a rede igual à do aeroporto. É igualzinha. É igual em termos de conceito técnico, tá? É lógico que eu não vou comparar uma rede do aeroporto com uma rede do advogado, porque eu sei que uma rede do aeroporto ela é uma rede extremamente segura, né, com sistema de criptografia, com sistema de firewall, uma série de recursos de segurança para não ser invadida. Isso tudo custa muito caro. São vários profissionais trabalhando ali para garantir uma segurança. E nós sabemos que
um escritório de um advogado, né, que um consultório de uma dentista, ela não vai ficar investindo milhares de reais em sistema de segurança. Ela vai comprar o que o mercado oferece que ela pode pagar. Então, assim, em termos de conceito, as redes são lãs. Mas em termos de, né, de tecnologia, aí já não é a mesma coisa. Se eu for lá no aeroporto, né, se eu tivesse acesso lá, se a gente for ver a documentação, o material que eles utilizam, os equipamentos que eles utilizam, tá, pessoal? São equipamentos extremamente sofisticados. Por quê? Porque eles precisam ter certeza, né, da garantia do que eles estão fazendo ali. A dentista, né, ou o escritório de contabilidade, ele também precisa ter certeza, mas isso tudo tem um custo, né, custa valor, e nem sempre consegue se pagar esse valor, tá, desse nível de certeza. Então, LAN são redes locais, né, é uma cobertura, é uma abrangência, não dá para me determinar uma LAN com vocês, pessoal, em termos de metros, tá? Fala assim, olha, gente, quando eu tenho uma rede, quando eu tenho uma rede que ela tem 10 metros, né, de área, é uma LAN. Quando eu tenho uma rede de 50 metros, não é mais LAN. Não, isso não existe. O conceito de LAN são computadores que estão interligados próximos dentro daquele ambiente, seja uma empresa, um depósito ou mesmo uma residência, tá bom? E também não é determinado pela quantidade de máquinas. Por exemplo, ó, não é porque eu cheguei num prédio de 6 andares, tá? Que lá só tem 2 computadores, que não é LAN. Não, é uma LAN, sim. E se tiver 1000 computadores, também não tem problema, é uma LAN. O que acontece, gente, é que quando você tem uma rede que ela cobre várias empresas, vários quarteirões, aí já não é mais LAN. Você está falando de uma rede que ela cobre uma área grande, um bairro inteiro, uma cidade. Você está falando para mim de uma MAN. Uma MAN é uma rede metropolitana. E eu poderia dar aqui para vocês inúmeros exemplos de MAN. Por exemplo, eu vou passar uma só. Ó, a rede da Prefeitura de São Paulo. Ou, por exemplo, a rede, né, de computadores da Sabesp. A Sabesp tem uma rede de computador, professor? Claro que tem, nós sabemos que tem. E a rede de computadores da Sabesp interliga todos os postos de atendimento da Sabesp, como é o caso da Eletropaulo e várias outras empresas. Então é muito comum, né, nós termos MANs, tá bom, gente? Redes metropolitanas. E aí, pessoal, tem uma rede que ela ultrapassa a área de uma cidade. Ela ultrapassa a área de um país. São redes que são ultrapassa continente, tá bom, gente? Essas redes são geralmente, né? Geralmente ligam centenas de computadores, são redes seguras, tá bom? Eu estou falando para vocês, na verdade, o maior exemplo que eu posso dar para vocês de uma MAN, tá, pessoal, é a internet. A internet, ela é, perdão, uma WAN, tá? A internet, ela é uma WAN e é a maior rede que nós temos no mundo, tá bom? Existem outras redes que cobrem o planeta todo, professor? Existem redes particulares de grandes empresas que nós nem temos acesso, né, pessoal? Então, dentro desse curso, cabe a gente estar tratando desses assuntos, tá bom? Pessoal, na parte de padrão, eu preciso falar para vocês sobre tipos de redes. Tipo de rede, eu vou classificar para vocês no nosso curso como rede ponto a ponto e rede cliente-servidor. Rede ponto a ponto é quando você tem computadores que estão interligados entre si, mas nenhum deles é o servidor. Ou seja, você não tem um computador principal. Isso funciona, professor? Isso funciona, funciona normal, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho vários computadores interligados e nenhum deles é o principal. Se eu desligar esse computador, a rede vai funcionar do mesmo jeito. Se eu desligar esse, continua funcionando. Agora, quando você tem uma rede cliente-servidor, aí tem um problema. Ó. Por exemplo, se eu desligar esse computador, não tem problema. Agora, se esse aqui ó, for o nosso servidor e eu desligar ele, quando eu desligo o servidor, o que acontece com os demais? Eles ficam ligados, mas não operam, né? Não tem acesso ao sistema.
Tá? Então, quando você tem uma rede servidor, o servidor ele não pode ser desligado, ele precisa funcionar o tempo todo. A gente pode ver isso como uma desvantagem, mas você tem as vantagens, tá, pessoal? As redes servidores, né, elas oferecem para nós segurança, tá bom? Uma rede de servidor, ela tem muitas vantagens. Ela permite a gente concentrar os dados num único ponto, ela permite a gente monitorar esses dados, ela permite a gente fazer controle de segurança. Então, as redes cliente-servidor, nas empresas é muito comum. Só que para montar elas é um pouco mais caro, existe um pouco mais de tecnologia por trás desse tipo de rede, tá bom? As redes ponto a ponto, elas são mais simples, mas observem bem, gente, ó, elas não foram feitas para a gente ligar centenas de computadores. Se você ligar muitos computadores, você passa a ter problema de gerenciamento desses computadores. Então, eu recomendo uma rede ponto a ponto para um ambiente com 10, 15, até 20 computadores. Se você for fazer isso com muitos computadores, na verdade, você vai ter muito problema de manutenção, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ter que finalizar nossa aula daqui a pouco. Ô, Eric, eu gostaria de saber se você quer fazer alguma pergunta. Camila, quer fazer alguma pergunta? Não, professor, obrigada, estou entendendo. Tá, joia. Tá bom. Eric, eu passei uma atividade para vocês. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou interromper a nossa aula nesse ponto aqui. Então, na próxima aula, eu vou continuar a partir desse ponto aqui. Então, eu vou marcar aqui com o xizinho, eu vou colocar que nós finalizamos aqui. Eu vou interromper essa parte da aula para mim estar mostrando aqui um trabalho que eu pedi para os alunos fazerem na aula passada. E aí, no caso, Camila, no seu caso, fica tranquila, eu vou passar depois das atividades e vou te dar o tempo aí para você estar fazendo, tá bom? Pode ficar sossegado aí. Érico, você chegou a fazer o trabalho nosso? Você chegou a fazer o trabalho da aula? Pessoal, o trabalho da nossa aula é esse aqui, ó, tá? Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa em como que eram as redes dos anos 80, né? Como que era essa tecnologia, tá bom? Então, não sei quantos fizeram aí. Eu tenho uma resposta aqui de um trabalho, mas na prática eu não consegui pegar o nome do aluno, porque não aparece lá, tá bom? Então, o aluno me mandou um print de uma área que ele conseguiu a informação. Quando eu passar as atividades para vocês, eu vou pedir que vocês utilizem esse modelo aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, e eu vou pedir que vocês façam nesse formato, tá bom? Podem fazer no caderno. Se vocês quiserem fazer só numa folha normal, pode ser, não tem problema. Mas eu preciso que vocês identifiquem direitinho para que eu consiga acompanhar o trabalho de vocês, tá? Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, eu vou ter aqui o nome de vocês, eu vou ter aqui a data, tá bom? Esse foi o trabalho que era para ter entregue para mim. Então, eu vou repassar esse trabalho, vou passar tudo isso no nosso grupo, e aí na semana que vem a gente vai tratar nossa aula a partir daqui, tá bom? Então, esse trabalho aqui foi entregue na semana passada, tem um outro que era para ter entregue agora, e aí, esse aqui é o trabalho da semana, mas eu vou dar uma segurada nele, tá bom? Espero vocês me entregar os outros, não fica muita coisa. Eu vou fazer o seguinte aqui, gente, ó, eu vou estar encerrando a nossa aula, tá? Nosso tempo aqui está esgotando. Eu vou... Camila, se você quiser perguntar alguma coisa, então pode perguntar. Eric, se você quiser perguntar algo agora, por favor, fica à vontade. Querem Não, perguntar algo? Não? Tudo bem? Tá bom, gente. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou encerrar a aula. Camila, no seu caso, fica tranquila. Entre hoje e amanhã, eu vou passar todos os dados que nós tivemos até agora no curso de redes, tá bom? Ô, Matheus, bom dia, tudo bem? Matheus? Bom dia, professor. Ô, Matheus, bom dia. Matheus, eu estou encerrando a aula agora. Aí eu vou fazer o seguinte: eu gravei a aula
E eu fiz uma passagem do que nós falamos até agora. Então, não teve um conteúdo novo ainda. O Eric, ele entrou no meio da aula e ele estava com uma aluna nova aqui, que é a Camila, tá bom? Então, eu vou pedir para você depois dar uma olhadinha só para você ver o que aconteceu na aula de hoje e aí a gente continua na semana que vem. E vou te lembrar das atividades que vocês têm que fazer para mim, né? Tá bom? Não esquece, tá Tá bem. ok? Ok. Tá bom, Matheus. Obrigado, gente. Até mais. Bom sábado para vocês. Obrigada, professor. Bom sábado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.